E toda quarta-feira, tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas, atentas ao nosso grande portal Clique Camaquã. Recebi uma ligação lá de Santa Catarina, Joaçaba, que não é no litoral, né? Joaçaba é, acho que no oeste catarinense, de um cidadão que está escrevendo, segundo ele, ou estão pesquisando, a história de uma associação criada naquela região. Inclusive ele me ligou e eu indiquei esse ano. Eu vou chegar nisso. Sobre um sindicato que depois se transformou em sindicato. E eles estão escrevendo aquela história, e lá, nessa história, o primeiro presidente, não do sindicato, mas da associação que depois se transformou em sindicato, teria sido uma pessoa chamada Valdir Prabaldi. E ele pesquisou e achou um artigo escrito que mencionava o Valdir Prabaldi, um assunto publicado no nosso grande portal Clique Camaquã. Ele ligou para o doutor Eduardo, e o doutor Eduardo deu o meu telefone e ele ligou para mim. A história do Valdir, não vou referir aqui, depois, nos contatos maiores com esse cidadão que quer informações, eu até posso contar. História trágica, uma tragédia de um acidente violento, mas isso depois. Mas só para as pessoas verem até onde se expande o nosso grande portal Clique Camaquã. Lá em Santa Catarina, sem ter contato, sem conhecer o Rio Grande do Sul, ele viu um artigo publicado no portal Clique Camaquã. Esse artigo refere-se ao Banco do Brasil, daqui de Camaquã, Dr. Valdir Prabaldi, doutor porque ele era advogado formado. Ele foi gerente da agência do banco aqui. Aliás, foi quem construiu a agência da Antônio José Centeno ali. Ele foi gerente na agência aqui onde era o Banco do Estado. Foi durante a gestão dele que se construiu aquela outra agência. Isso é um assunto para outra oportunidade. Esse é um ano eleitoral, já falei nisso, está no artigo escrito também, publicado no Clique Camaquã. Lembrando sempre o saudoso estadista, porque esse era estadista, não era nenhum ignorantão por aí, Tancredo Neves, que lamentavelmente não chegou a ser presidente, morreu antes de assumir, mas o Tancredo Neves era um grande estadista, era um homem muito lúcido, era um hábil político, mas dentro daquela política antiga, política sadia, política que se tinha adversários, não inimigos. E o Tancredo sempre dizia uma frase, que eleições devia ter todos os anos, porque sempre a eleição é uma maneira de fazer a divisão de renda. A visão do Tancredo Neves. Mais do que isso, na visão dele, Tancredo, sempre era uma maneira também de a gente estar escolhendo e selecionando os seus melhores administradores e legisladores. Então, este é um ano eleitoral. O assunto aqui, eu já havia anunciado nos últimos comentários em 2023, temos que trabalhar, temos que falar, temos que comentar sobre eleições. E mais, às vezes, as eleições gerais, as eleições para presidente, para governadores, nos empolgam mais porque elas têm uma divulgação e uma imposição e uma abrangência nacional. Mas a gente não pode esquecer que se mora no município, se mora na cidade. Então, as eleições municipais são importantes. Eu até vou mais longe. São mais importantes ainda. É aqui que a gente tem que ter boa administração para se viver bem. E este é um ano eleitoral em que se elegerão os legisladores, os vereadores, os edis das cidades, dos municípios brasileiros e os prefeitos e vice. Então, nós vamos bater nisso.
Concomitantemente, eu sempre gosto de verificar o passado. Já disse diversas vezes aqui, vou dizer mais um. O pastor Luiz Fernando Stiff, da comunidade cristã, sempre diz, olha, o passado passou. O futuro a Deus pertence, a Deus quem sabe. Nós precisamos cuidar do presente, do dia de hoje. Mas, nesse cuidado do dia de hoje, eu gosto de ler sempre o que aconteceu no passado, nesse dia, nessa data. E não achei nada hoje, no 10 de janeiro, nem dia 8, 9, que fosse alguma coisa empolgante para se comentar aqui. Mas em 5 de janeiro, sexta-feira passada, eu tinha falado dia 3, dia 5 eu já não estava aqui. Em 5 de janeiro de 1919, é a data de fundação, vejam bem no que eu vou chegar, a data de fundação na Alemanha do famigerado Partido Nacional Socialista. Mas o senhor e a senhora sabem o que era o Partido Nacional Socialista? Era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Ora, eu não sou contra o trabalhador. Ao contrário, eu sou defensor do trabalhador. O trabalho é a coisa mais importante que existe para um homem fazer a sua vida, cuidar da sua vida e da sua família, é através do trabalho. Então, eu não sou contra o trabalho. Eu sou, sim, abertamente contra a deformação dos trabalhos, dos trabalhadores, que são feitas pelos sindicatos originários das teses de se fazer com que o trabalhador tenha a sua grande representação. Também não sou contra a representação do trabalhador, ele deve ter a sua representação. O que não é possível, o que não é certo, o que confronta com todas as leis econômicas que mostram que é o giro do capital que faz o mundo andar, econômica e financeiramente, que é o giro do capital que faz as comunidades andarem econômica e financeiramente, e não regras absurdas, erradas, tortas, que se firmam e que vêm das arcaicas e incompetentes teses marxistas de Karl Marx e de Friedrich Engels. Já disse às senhoras e aos senhores e aos jovens que estão me assistindo, e repito aqui, leiam o maçante e cansativo e péssimo livro, O Capital, ou leiam o Manifesto Comunista e vão ver que o erro está todo ali. Aquelas teses afirmadas por aqueles nefastos ateus são distorsivas, são distorçantes, elas querem manipular o trabalhador e não favorecer o direito do trabalhador e os seus ganhos. Já está provado no mundo inteiro, já foi provado isso. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que chegou a ter dentro do seu comando quase 60 países. Deu no que deu. Se transformou no que se transformou. Mostrou a incompetência do socialismo idiota e retrógrada, que entende que é se dividindo. Eu não sou contra a divisão de renda também, vejam bem, se dividindo rendas através de se criar coisas para impor os direitos trabalhistas, quando se deveriam divulgar e defender regras que pudessem fazer com que a economia funcionasse tranquilamente, porque a economia funcionando corretamente
é que se gira com o dinheiro, é que se gira com o capital, é que se gira com a riqueza e é que se faz o mundo inteiro funcionar. Tanto é que caiu de forma drástica, completa e total essas ideias. Restam hoje no mundo alguns, poucos e isolados, países que se fecham nessas teses marxistas. Está ali a Venezuela com o povo sob a ditadura do Maduro passando fome. Coreia do Norte não se tem notícia disso, até porque o povo, vejam bem, o povo daquelas raças asiáticas, ele é um povo mais trabalhador e muito mais submisso, diferentemente. Então, na Coreia do Norte não se sabe bem das regras internas de economia, até porque ele não deixa isolar. Mas vamos olhar Cuba. Vamos ver os carros amarrados com os automóveis velhos de 50, 60 anos circulando e amarrado com arame. Com privilégios para turistas que vão lá e com impedimento para que o povo assalariado, o povo que precisa trabalhar, possa exercer e ter igualdade de direitos. Esses são os socialistas que se pregam por aí. Essas ideias nefastas, retrógradas, atrasadas, defendidas por alguns partidos, e eu vou dar o nome, como PT, PSOL, PSB e outros partidos de esquerda extremista, inclusive o Partido Verde, que está entrando nessa, são completamente distorsivas e que fazem regredir, vejam bem, os direitos dos trabalhadores, consequentemente a liberdade e, consequentemente, permite a um governo oprimir mais o povo. São essas ideias que estão aí. Nós estamos, mais uma vez, entrando num ano eleitoral. O que nós temos que fazer? É demonstrar que não concordamos com essas ideias. É votar em pessoas, para vereadores e para prefeito e vice-prefeito, que têm ideias avançadas de fazer com que a coisa pública funcione através da sua obrigação restrita e não aquela obrigação grande de que o governo é tudo, porque essa não é a verdade, mas ao contrário, de que o povo é tudo e que o governo é seu mero representante. É isso que nós precisamos, com bons administradores e bons legisladores municipais, para depois, daqui a 2 anos, em nova eleição, acabar com essas estapafúrdias, ideias e atrasadas que andam sendo impostas por aí e proclamadas como se isso vai salvar a pátria. Não. Já está provado no mundo inteiro que a esquerda não resolve nada, que a esquerda, especialmente as esquerdas extremistas, que é aquilo que se prega hoje, alguns partidos asquerosos como esses, com gente asquerosa, presidente do PT não posso nem ver, chega a me dar revolta de tanta bobagem que sai boca fora. Isso nós temos que acabar. E para acabar com isso, vamos começar com as eleições municipais. Votando em quem? Votando naquelas pessoas que têm a mente aberta e arejada. Volto a dizer, dizem que nós somos nazistas. O partido nazista era tão socialista, o partido do Hitler era tão socialista como esses que estão aí defendendo o socialismo hoje. É preciso, senhora, senhor e jovem que estão nos assistindo, nos ouvindo, que tenhamos ideias claras de demonstrar que o homem quer a sua liberdade, e que a sua liberdade está defendida, evidentemente, no capitalismo e nunca nesses socialismos atrasados esquizofrênicos. Bom dia. Bom dia. É o comentário tradicional de Dr. Nelson Egon Geiger aqui no nosso programa.